Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa História e Cristianismo. Hoje nós vamos então falar sobre o Pentecostes cristão. Vimos no primeiro programa, nós dividimos o programa em dois, o Pentecostes judaico, primeiro como uma festa agrícola, de agradecimento a Deus pela colheita, depois como uma festa da entrega da lei de Deus a Moisés, e hoje então vamos falar como que o cristianismo deu uma ressignificação a essa festa. É muito importante observar que foi justamente dentro da comunidade de Jerusalém que o Lucas vai narrar então o surgimento aí do Pentecostes. Antes de falar inclusive do Pentecostes em si, é importante observar que apenas Lucas e também João vão narrar sobre Pentecostes. Nem Marcos, nem Mateus vão se reportar a esta festa. Então Lucas e João serão os dois ou as duas fontes que nós teremos para estudar Pentecostes. Lembrando que nem mesmo Paulo de Tarso aí vai falar sobre Pentecostes ou sobre essa festa do cristianismo. Então vamos aqui primeiro falar dessa diferença entre João e Lucas. Basicamente a diferença é duas. O João ele fala que Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, enquanto Lucas fala que línguas de fogo caíram ou desceram sobre os apóstolos. João fala de 11 pessoas que receberam esse Espírito Santo. Lucas ele faz uma maior ampliação, vamos dizer assim, dessa descida do Espírito Santo numa comunidade maior. Basicamente, essas são as duas diferenças. Podemos acrescentar uma terceira diferença, é que Lucas ele vai colocar o discurso de Pedro logo após aí a descida do Espírito Santo, enquanto João não toca nesse assunto, ao contrário, ele apenas coloca aí a ausência no primeiro momento do Tomé, e Tomé que vai reaparecer depois nesse episódio. Então, basicamente, são essas duas fontes que nós chamamos do primeiro século, porque depois, no segundo século, nós vamos ter aí as fontes de Irineu, de Lyon, e também de Tertuliano, e vamos falar isso daqui a pouco. O primeiro ponto para se trabalhar aqui Pentecoste, nessa visão cristã, é perceber que, diferente dos judeus, os cristãos ressignificam essa festa como sendo aí o nascimento da igreja. Aqui é importante observar que Lucas ele escreve mais ou menos 50 anos depois desses episódios que ele está narrando. E a sua narrativa visa uma coisa só, mostrar que a igreja que surgiu em Jerusalém, ela já chegou no mundo todo. Então ele já sabe dessa realidade e ele quer mostrar como que uma igreja que nasceu em Jerusalém, ela vai ganhar o mundo. Portanto, os cristãos eles compreendem um Pentecostes como a festa do nascimento da igreja e do processo missionário de evangelização de outros povos. Lucas, ele é um gentil convertido e vai praticamente escrever para esses gentios como que o mesmo Espírito que esteve lá naquela comunidade de Jerusalém é o mesmo Espírito que está em todos os lugares, em todas as igrejas já espalhadas pelo mundo, no momento que ele está escrevendo. Isso é um ponto importante. Vamos analisar aqui o texto, em algumas questões importantes, e depois a gente fala um pouco mais da questão histórica. Primeiro ponto, a festa de Pentecoste ela é uma festa móvel, porque ela depende da Páscoa, e a Páscoa depende do calendário judaico lunar. Então a Pentecoste será sempre 50 dias depois da Páscoa, aqui no caso já do cristianismo, a Páscoa cristã. 50 dias depois, nós teremos então a festa de Pentecostes. No princípio, essa festa ela tinha 8 dias de celebração. Começou primeiro no Oriente com 8 dias. No Ocidente, é lá no século VIII para o século IX, que essa festa, essa solenidade, não uma festa, uma solenidade, que é aí o ápice da liturgia cristã, essa solenidade ela vai então ganhar 8 dias, nós chamamos de oitava de Pentecostes. Em 1969, com a reforma do calendário litúrgico do Papa Paulo VI, vamos perder aí esses 8 dias e aí caindo apenas na solenidade da Páscoa com a vigília
no dia anterior. Um outro ponto importante para se estudar aqui é que as narrativas elas vão estar compreendidas aí, principalmente, como eu falei para vocês, em João e Lucas. Em Lucas nós vamos ter toda a narrativa que é mais completa através do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. O João você já tem aí no texto, já está aparecendo para vocês na tela qual é o capítulo. Vamos fazer aqui uma leitura teológica desse texto, que é importante, porque aqui, além da questão histórica, a gente precisa entender também a questão hermenêutica por trás desse texto, para a gente entender o que o Lucas e o João estão querendo falar, mas principalmente o Lucas, porque é mais simbólico aqui, mais cheio de simbologia. O Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, quando ele está estudando esse texto de Lucas, ele próprio vai dizer que esse texto é uma prefiguração da presença da igreja em todos os lugares. Ele sabe que o evento não aconteceu daquela forma que está narrada, mas era uma metáfora para dizer que a igreja está em todos os lugares, com todas as línguas, sendo aí evangelizadas essas pessoas. Então o próprio Santo Agostinho vê no texto uma prefiguração, uma metáfora da igreja presente no mundo todo. Mas é necessário observar alguns elementos aqui para a gente entender o que o Lucas quer dizer em relação a esse texto. Primeiro, o Lucas ele vai falar de ventos, língua de fogo, e também línguas, né? E também do fogo. Na ciência da religião nós chamamos essas línguas, vou falar em língua de glossolalia. Então aqui podemos dizer que o Lucas está falando de ventos, glossolalia e também aí sobre o fogo que desce sobre os apóstolos. Aqui alguns pontos para a gente analisar. Primeiro ponto, quando o Lucas fala de vento e de fogo, o Lucas está falando de uma teofania, da manifestação de Deus sobre a comunidade. Essa teofania, essa manifestação de Deus, ela aconteceu primeiro no Sinai. Como Lucas está usando como pano de fundo o Pentecoste judaico, a entrega da lei de Deus a Moisés, ele então vai pegar os elementos do Moisés e vai fazer acontecer na comunidade cristã. Ou seja, o vento e também o fogo são símbolos de Deus. Onde está isso para que a gente possa entender? Se você pegar o livro de Reis, lá no capítulo 19, versículo de 11 a 13, você vai ver que ali fala do vento impetuoso como sendo símbolo da potência de Deus. Então, o vento, ele é, então, o símbolo da potência de Deus. Isso está em Reis, primeiro livro de Reis, e o Lucas vai utilizar isso aqui também agora. Se você olhar o fogo é símbolo da manifestação de Deus. Veja o texto de Êxodo, capítulo 19, versículo 16 a 18. Não esquecer que o Moisés, ele vê fogo numa sarça que queima, mas não se consome. Ou seja, a presença de Deus, ele está sempre nessa ideia do fogo. Então, tanto o fogo como o vento são expressões da presença de Deus na comunidade. Quem fala dessas 7 línguas vai ser, você está vendo aí já na citação, vai ser aí o profeta Isaías. Ele vai então apresentar, vamos dizer assim, as 7 características do Espírito de Deus, que nós chamamos os 7 dons de Deus. Aí no rodapé você já tem até a citação desse texto, para que você depois possa verificar os 7 dons que o Isaías fala, depois o cristianismo então vai colocar isso dentro da figura do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Então o que o Lucas está pegando é a teofania do Sinai, o que aconteceu lá no Êxodo, está fazendo isso, essa metáfora, fazendo ela acontecer nesse evento. Não um evento histórico em si, nesse sentido que caíram línguas de fogo do céu, mas ele está falando que Deus está presente naquela sala, que o Espírito está presente naquela sala, que a potência de Deus está naquela sala. Com uma diferença. Lá Deus entregou a lei a Moisés. Aqui é o próprio Deus que entrega à igreja a nova aliança, o Novo Testamento, o Segundo Testamento para a comunidade. É o próprio Deus que está presente na vida da comunidade. Não mais precisa daquelas leis antigas. Agora o próprio Espírito está presente na comunidade. Não mais como aquelas leis antigas, mas com a própria presença de Deus na comunidade. É isso que o Lucas está falando. E o falar em línguas? Aí é muito simples, porque naquela festa, segundo o próprio Lucas, só existia judeus, então bastava falar o aramaico, que todos entendiam, não precisava falar outras línguas. O que o Lucas está dizendo é que todos escutaram na sua própria língua, porque vieram judeus de vários lugares
O que o Lucas está dizendo para nós é que o cristianismo agora ele é pregado não apenas para os judeus. O cristianismo ele é pregado para todos os povos dentro das suas próprias culturas, respeitando as suas próprias culturas. É isso que o Lucas está narrando para nós. Falar em línguas aqui quer dizer, o cristianismo ele é ensinado dentro da própria cultura, respeitando cada elemento cultural, cada língua. Não mais apenas o aramaico, não apenas o hebraico como língua lida, mas todas as línguas recebem agora já o cristianismo. E o Lucas era testemunha disso quando ele está escrevendo essas questões, tá bom? Podemos aqui continuar dizendo que, basicamente, quando a gente lê Paulo lá, 1 Coríntios 16:8, que fala que o Paulo chegou no dia de Pentecostes, Paulo aqui está falando do Pentecoste judaico, tá? Aquele que já estudamos. Porque o Pentecostes, embora tenha nascido com os apóstolos, quer dizer, essa festa começa a aparecer com os apóstolos, ela só vai se concretizar mesmo no século II. Nós vamos ver isso em Irineu, vai dizer sobre isso, mas principalmente em Tertuliano. Tertuliano vai então confirmar, aí está o texto também embaixo que ele confirma isso, ele vai confirmar que a festa de Pentecostes ela já era uma realidade no século II, período em que ele viveu. O Tertuliano ele está na África e fala que essa festa já é uma festa solene na África nesse período. Para a gente finalizar aqui, só queria dizer que na Páscoa, quando os catecúmenos, aqueles que estavam entrando para o cristianismo, não batizavam, eles batizavam então nessa festa de Pentecostes 50 dias depois. E é isso que significa Pentecostes. Era costume desde o século VIII criar espírito criador, vini criator spiritus. Esse texto, esse cântico é de um homem chamado aí Rabano, Mauro Rabano, que no século IX ele faz esse hino que era cantado aí para fazer essa solenidade dessa festa de Pentecostes. Pentecoste judaico, a entrega da lei de Moisés, de Deus a Moisés. Pentecoste cristão, o nascimento da igreja. Não é necessário mais a lei, o próprio Espírito de Deus está no meio da comunidade. Viver conforme o Espírito Santo, essa é a nova missão dessa igreja que está nascendo. Um abraço, fique com Deus, até o próximo programa.